Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade na sequência de vídeos sobre automação de tarefas no PFSense usando Ansible. Hoje o assunto será alias. Alias para o PFSense é a possibilidade de agrupar objetos como IPs, redes, portas e URLs. Ou seja, a ideia de alias no PFSense é simplificar a administração. Ao invés de você criar diversas regras de firewall, por exemplo, para fazer liberações de IPs, você cria apenas uma regra e dentro do alias você adiciona os IPs de acordo com a sua necessidade. Então aqui eu estou fazendo a criação de um alias para apenas um IP do modelo tradicional, ou seja, via web console. Então, imagine que você tem 20 PFSenses no qual você precisa criar o mesmo alias ou precisa editar um alias já existente vinculado a uma regra de firewall. Você teria que entrar PFSense por PFSense para poder fazer a criação ou alteração desse alias. E a ideia é automatizar essa tarefa usando o Ansible. Aqui na LAN 2, que seria a rede LAN dos PFSenses que eu criei para a demonstração, eu vou criar uma regra no modelo tradicional. Vou criar uma regra apontando para o alias. Então aqui eu vou pôr a primeira letra, ele já entende que tem um alias que começa e busca, então seleciono. A origem vai ser o alias com qualquer porta, ou seja, vai ser o IP a partir de qualquer porta. Ele pode consultar qualquer destino ou protocolo na internet. Então eu estou permitindo a saída dos IPs que estão dentro desse alias para qualquer atividade. Então veja como fica simplificado. Imaginando que eu tivesse 10 ou 20 IPs que eu precisasse fazer a liberação, ao invés de criar essa quantidade de regras, eu crio apenas uma e aponto para o alias a qual eles estão agrupados. Eu deletei a regra, aqui eu vou manter por conta da demonstração, até para que possamos entender como que funciona esse processo via Ansible. Então aqui nós vamos dar início à configuração de alias via Ansible. Então eu estou dentro da estrutura de diretórios que eu criei para essas tarefas, o qual eu já baixei. No primeiro vídeo eu mostrei como fazer isso com o Git. Então, a primeira tarefa que você precisa executar para criar alias em lote para diversas instalações do PFSense é alterar o arquivo alias.txt, que fica dentro de Files, dentro da role alias. Então, aqui eu tenho o alias na posição 0, grave isso porque esse alias ele vai alterar o alias que eu acabei de criar manualmente via web console, porque ele também está na posição 0. Então, eu vou alterar para este PFSense, que é o primeiro PFSense. Para os demais que não têm o alias, eu vou criar com a mesma tarefa. E aqui eu vou alterar os IPs para os IPs referentes aos DNS do Google. Vou colocar uma descrição simples para facilitar aqui o entendimento da demonstração. No tipo, eu posso trabalhar com host, network, port ou URL. São 4 tipos que você pode usar, e aqui em detalhes eu vou deixar adicionado via script mesmo. Então está feita a alteração do arquivo que eu vou copiar para o PFSense para fazer a importação desse arquivo via PHP SSH, que é uma funcionalidade que nos permite fazer a criação de alias via shell. Vou falar a seguir. Então, basicamente aqui eu tenho 4 atividades dentro dessa tarefa. A primeira é registrar a saída do comando echo na variável output. Então eu vou mostrar diretamente em uma instalação do PFSense que a variável home ela grava a path para o diretório pessoal de cada usuário. Então se eu der um echo home, ele mostra a path do usuário ou o diretório do usuário que eu estou logado. Agora eu vou escalar o privilégio. Veja que quando eu escalo o privilégio, o PFSense me traz o console igual quando você faz a instalação, ou como se você tivesse acesso ao console do PFSense, porque esse usuário root é vinculado ao usuário admin. Então, quando você
tem um usuário, você cria um usuário novo, quando você logar no PFSense ele não vai te dar de cara o console. Por que eu escalei o privilégio? Porque é o que o Ansible vai fazer para poder executar a tarefa. Então veja que uma vez escalado o privilégio, a home é a home do root e não a home do usuário NPRO. Porém, como eu configurei via sudo para que o usuário NPRO tivesse permissão para escalar privilégio e poder executar os comandos, é essa a path que eu vou ver durante a execução do playbook no Ansible, a path do usuário root. Então, voltando aqui nas atividades que eu tenho dentro dessa task, eu vou gravar o conteúdo da variável home na variável output, vou copiar o arquivo alias que está dentro do diretório files dentro da minha role alias para o destino da path do usuário que está executando o comando no PFSense. Como eu estou escalando o privilégio, esse usuário vai ser o usuário root, então esse arquivo estará no /root. E aqui eu estou usando o comando pfssh.php e estou mandando o conteúdo do arquivo alias.txt para dentro desta execução. Aqui eu tenho o documento da NetGate referente ao uso do PHP Shell para criação de alias e outras atividades. Nessa demonstração eu vou abordar apenas a criação de alias, mas você pode usar para algumas outras atividades. Aqui eu posso configurar a interface, DNS, nome do PFSense, enfim. Eu vou deixar na descrição, caso você que está vendo esse vídeo tenha curiosidade, acesse e veja as possibilidades. Você pode inclusive parametrizar o Ansible para criar de acordo com o que você precisa fazer usando o PHP Shell. Essa atividade, esse modelo de operação não é muito usado, né? Porque a ideia do PFSense na maioria das instalações é o gerenciamento via Web Console. E aqui eu tenho a nossa boa e velha atividade de limpeza, entendendo que eu vou copiar um arquivo para dentro do PFSense, eu não quero que esse arquivo permaneça. Eu quero que ele esteja lá apenas durante a execução do playbook e que seja removido ao final. Entendido o arquivo alias.txt e as atividades que estão dentro da nossa tarefa, eu vou executar o nosso playbook e mostrar o resultado, ou seja, a criação desse alias nas instalações de PFSense a qual eu estou fazendo o gerenciamento. Então eu vou executar o playbook, registrou a variável, copiou o arquivo para o /root, executou o pfssh com a saída do arquivo que eu copiei e executou a limpeza. Veja que o playbook executou sem nenhuma falha e a criação do alias já foi efetuada. Então eu vou voltar aqui, lembre-se que eu criei esse alias manualmente, eu vou atualizar a página e veja que via Ansible foi possível atualizar o nome e os valores dentro desse alias via Ansible. Então isso nos facilita muito. Lembra que eu falei da posição 0 do alias? Por isso que ele atualizou. Se na posição 0 eu tivesse colocado a posição 1, por exemplo, eu teria criado um novo alias. Então eu teria continuado com o alias antigo e criado um novo. Então é muito necessário que você tenha atenção com a posição dos alias para que você não atualize um alias que não devesse ser atualizado. Então aqui veja que das demais instalações do PFSense eu já tenho esse alias criado, então é uma facilidade, economia de tempo absurda. Quanto mais padronizado você tiver o seu ambiente em nome de alias documentado, mais fácil vai ser para você aplicar essas tarefas automatizadas no teu dia a dia. Então é importante que você tenha um ambiente padronizado e documentado. A ideia do Ansible é sempre que você tenha um host de teste, execute primeiro no host de teste e depois você executa no seu ambiente de produção. Uma vez criado o alias, eu vou fazer o update desse alias, eu vou atualizar, eu vou rodar e vou remover um dos IPs. Veja que ele está executando novamente o mesmo processo.
Veja como é rápido, então vale a máxima que se eu tivesse mais instalações do PFSense também, teria o mesmo resultado com um pouquinho mais de tempo ali, referente ao tempo de execução. E veja que o alias que nós criamos via Ansible foi atualizado nas instalações do PFSense com sucesso. Ou seja, se você tem as suas configurações de regras de Fire todas alinhadas para usar liberação e bloqueio via alias, tenho certeza que o Ansible vai te ajudar bastante a simplificar e ganhar tempo na automação de tarefas no PFSense. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre criação de regras de Firewall com o Ansible. Obrigado e até o próximo vídeo.